Nesta última palestra, vamos falar sobre, especificamente, alguns aspectos do momento em que vivemos. Vivemos uma época pós-cristã. Embora o cristianismo ainda seja a maior religião do mundo, 31,11%, segundo as últimas estatísticas da população mundial, a realidade é que a grande maioria desses não são praticantes, não vão à igreja. Nos países europeus, onde o cristianismo é mais tradicional, no Ocidente, a fé está em franco declínio. Centenas de igrejas fechadas todos os anos. Estados Unidos, mesma coisa. Mais e mais pessoas se declaram ateias ou agnósticas. Ateu é quem não crê em Deus, agnóstico quem não sabe, se acha que não dá para crer. Muitos lugares, as igrejas se transformaram em centros sociais, reuniões sociais. Em alguns países cristãos, já existem muitas pessoas dizendo que a fé em Deus é prejudicial à sociedade, à vida e à sociedade. No hemisfério sul, onde as coisas ainda são diferentes, ainda existe crescimento biológico, ainda existem conversões, mas a fé está sendo atacada de todos os lados. Vocês têm acompanhado a mídia, percebem que está se tornando moda desdenhar, ridicularizar os valores cristãos e até criminalizá-los. A mídia brasileira não mede esforços para retratar alguém que tem uma fé mais tradicional como fundamentalista, retrógrado, ultrapassado. Eles têm uma agenda política por detrás. E, além disso, são humanistas. Ridicularizam abertamente quem procura se manter fiel aos princípios divinos. E promovem um tipo de comportamento que, na verdade, não é cristão. Mais e mais pessoas aderem às causas sociais do mundo. Causas sociais de cunho humanista. E é uma pena ver pessoas de dentro da igreja, abraçando estas causas. Na raiz de tudo, o abandono da autoridade bíblica. Abram a Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Paulo diz: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. E agora vem o ponto que eu quero destacar. Não ultrapasseis o que está escrito. Não ultrapasseis o que está escrito. 1 Coríntios 4, 6. Vamos a 2 Coríntios agora, capítulo 1, versículo 13. 2 Coríntios 1, 13. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos além das que ledes e bem compreendeis. E espero que o compreendereis de todo. Primeiro texto diz para não ultrapassar
o que está escrito. Não ir além. Não ir além do que está escrito. E esse segundo texto, em 2 Coríntios, diz para não ficarmos aquém do que está escrito. Aquilo que está escrito é para ser compreendido e para ser compreendido de todo. Não ir além, não ficar aquém, nem mais, nem menos. Nem mais, nem menos. Por que o equilíbrio é tão difícil para algumas pessoas? Por que o equilíbrio é tão difícil? A igreja medieval passou séculos indo além, acrescentando tradição à fé, à Bíblia. Uma segunda fonte de autoridade. Lutero resgatou as Escrituras, o lugar das Escrituras, sola Escritura, pela Escritura somente. Lutero começou com sola fide, sola gratia, só a fé, somente pela fé, somente pela graça. As 95 teses. O assunto era salvação. Mas Lutero logo percebeu que ele só poderia manter o princípio da sola fide, sola gratia, os princípios sola fide e sola gratia, se ele estabelecesse antes a prioridade das Escrituras. E então ele passou a defender o princípio da sola Escritura, 2 anos depois. Em seus debates públicos com Johann Eck, foi que Lutero lançou o princípio da sola Escritura. Eck perguntou a Lutero, católico, Eck era católico, representante da Igreja de Roma, como Lutero poderia compreender a Bíblia sem os papas, sem os concílios, sem as universidades? Lutero dizia, um simples leigo armado com as Escrituras é maior e mais poderoso que o Papa ou o concílio sem ela. E nos anos seguintes, Lutero desenvolveu esse conceito mais e mais como uma resposta aos seus críticos. O princípio da sola Escritura. E esta foi a maior contribuição de Lutero, sem dúvida nenhuma. O princípio da sola Escritura significa que em assuntos de fé e prática, a autoridade deve repousar sobre a Bíblia. E sobre a Bíblia somente. Não sobre tradições da igreja, ensinos, opiniões pessoais. Na época de Lutero, havia pessoas que se diziam não precisar da Bíblia, porque o Espírito as guiava. Lutero também tinha estas pessoas em mente quando defendia o princípio da sola Escritura. É com base no que está escrito. O segundo aspecto do princípio da sola Escritura, a Bíblia se interpreta a si mesma. Ela é suficiente para fé e prática e ela se interpreta a si mesma. E foi em consonância com esse princípio que Lutero fez uma segunda coisa. Algo ainda mais importante. Ele devolveu a Bíblia ao povo. Na época de Lutero, a única Bíblia disponível estava em latim, que o povo não falava mais, nas mãos do clero, porque era praticamente proibido o povo ter a Bíblia, e os que quisessem tinham que pagar uma fortuna por ela. O povo simples já não falava latim. E a própria tradição católica, por ensino e prática, havia bloqueado o acesso do povo comum à Bíblia. Nas igrejas, exemplares bíblicos estavam acorrentados ao púlpito, restritas aos mosteiros. Reis e classes aristocráticas possuíam cópias da Bíblia. Custavam equivalente. Quando Gutenberg imprimiu a Vulgata Latina, 1546, um exemplar da Vulgata impresso custava o equivalente a uma casa hoje. Uma casa de bom padrão.
E então Lutero traduziu as Escrituras na língua do povo e colocou, devolveu a Bíblia de volta ao povo, diretamente das línguas originais. Para muitos, uma heresia. Para muitos, uma heresia. Ele aprendera grego e hebraico. E ele ia às vilas, conta-se que ele ia às vilas, aos mercados, para ver como o povo comum, lá nas ruas, falava, se expressava, porque ele queria traduzir a Bíblia para aquele povo, naquela linguagem, para que eles a compreendessem. E a reforma protestante foi o início de um retorno à fé apostólica, obscurecida durante o período medieval. Tradições humanas, filosofias, sincretismo religioso, religiões pagãs. Mas o tempo passou. O tempo passou. E aqui estamos nós, entre dois extremos. De um lado, aqueles que vão além. Como a igreja medieval ia. Vão além. São pessoas que não se satisfazem com o assim diz o Senhor. Dizem que são os guardiões da verdade. Dizem, por exemplo, que não é suficiente ter fé, eu tenho que ter obras, e as obras são importantes para a salvação. São críticos, severos, querem ser mais rígidos que o próprio Deus, usam uma interpretação literalista do texto, sem levar em consideração aspectos linguísticos e culturais. Tem uma definição estreita de inspiração, como se Deus tivesse ditado suas mensagens. Inspiração verbal. Acreditam em perfeição moral nesta vida, defendem a teologia da última geração, que não aparece nem na Bíblia, nem nos escritos de Ellen White. Defendem uma religião de regras, e por isto, o resultado é incerteza. Incerteza, dúvida. Fui procurado por uma aluna lá na universidade em que trabalho. Depois de uma das aulas minhas, ela me procurou no meu escritório. Falou, sabe o contexto em que eu fui criada? Fui criada assim, essa é a orientação que eu recebi de meus pais. Você nunca vai ser perfeita. Mas enquanto você não estiver fazendo o máximo para ser, você não está salva. E ela falou, a minha vida foi uma vida de tormento, minha vida inteira. Eu orava todos os dias, Senhor, me perdoa se eu não estou fazendo o máximo e o melhor. E o dia seguinte ela ia tentar vir além. Uma religião de dúvidas, de incertezas. Aquilo que Deus faz por nós vem em segundo plano. O mais importante é o que nós fazemos. Poderia falar diversas coisas. Eles não se satisfazem com um cânon bíblico. Querem tornar os escritos da mensageira do Senhor uma adição à Bíblia. Deus terá sobre a terra, escreveu Ellen White, Grande Conflito, página 595. Na minha Bíblia em inglês eu tenho esta citação impressa na contracapa. Deus terá sobre a terra um povo que mantém a Bíblia só, como a norma de todas as doutrinas, a base de todas as reformas, as opiniões de homens ilustres, as deduções da ciência, os credos, as decisões dos concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam a voz da maioria, nenhuma dessas coisas, nem todas em conjunto, deveriam considerar-se como prova em favor ou contra qualquer ponto de fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir um claro, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Algumas pessoas não conseguem entender o papel de Ellen White na igreja.
E de um lado estão aqueles que rejeitam. Não, é só a Bíblia, então rejeito Ellen White. De outro lado, aqueles, não, ela é mensageira de Deus, ela foi inspirada, então é tão importante quanto a Bíblia. E na vida, na prática de alguns, até acima da Bíblia. A Sra. White foi chamada por Deus para um ministério específico para a igreja evangélica, para a igreja remanescente. Ela não tem autoridade? Claro que tem, é um profeta. Natã não nos deixou nada escrito, mas era um profeta com autoridade, repreendeu Davi. Diversos outros exemplos bíblicos. Tem Ellen White papel doutrinário? Ou relevância, autoridade doutrinária? Claro que tem autoridade doutrinária. É só nós olharmos a história. 1888, por exemplo, quando Wagner e Jones estavam defendendo o princípio da justificação pela fé, contexto de 1888, alguns líderes da igreja se levantaram contra Wagner e Jones, e a Sra. White teve que repreendê-los. Ela exerceu sua autoridade profética no contexto doutrinário, para repreender pessoas que estavam tentando barrar a pregação da verdade. No contexto de Kellogg, o panteísmo. Claro que a Sra. White tem autoridade doutrinária, mas há uma diferença, e é esse ponto que nós precisamos entender. O papel, a autoridade doutrinária de Ellen White é de confirmação. Não é de iniciação. Em outras palavras, autoridade doutrinária última repousa sobre a Bíblia. É a Bíblia quem inicia, é a Bíblia quem revela. E a Sra. White orienta a igreja a voltar para a Bíblia, para as verdades. De um lado estão os fundamentalistas, estes, de quem acabei de falar. Do outro estão os liberais, influenciados por uma visão humanista da realidade, que é o humanismo. O humanismo não começou como um movimento, mas ele tem, ultimamente, tem ganho conotações de um movimento. Mas ele sempre foi uma filosofia, uma visão de mundo, em que o homem está no centro, humanismo. O homem, não Deus, é o centro. O humanismo, segundo o próprio manifesto humanista, não crê no sobrenatural. E ele acredita que o sobrenatural, ou a existência de Deus, por exemplo, é desnecessária à sobrevivência da raça humana. É sem sentido. Em outras palavras, para o humanismo, Deus não existe. E, por conseguinte, os humanistas negam a noção de criação. Veem o universo como autoexistente, o homem como parte da natureza e o resultado natural de processos evolutivos contínuos. Se o homem não é criado por Deus, a vida não é sagrada. A vida não é sagrada. A vida não possui qualquer valor inerente, é resultado do acaso. Como é que eu vou pautar a vida? Você paute a vida pela sua razão, pela sua experiência. Nada de um código de crenças religiosas. Por quê? Esqueça isso. E é por isso que os humanistas apoiam o aborto, a eutanásia e até a eugenia. Porque a vida não é sagrada. E você faça o que você acha que é melhor para você. O que é eugenia? Eugenia é a melhora da raça. Coisa que os nazistas fizeram. Muitos experimentos científicos para tentar melhorar a raça. Eu estou para fazer uma declaração aqui. Eu sei que algumas pessoas vão me interpretar mal. Mas, recentemente, no site oficial do Ministério da Saúde dos Estados Unidos, apareceu uma declaração em relação à vacina. Algumas pessoas disseram, mas pessoas estão morrendo. Estão sendo vacinadas e estão morrendo. A declaração que apareceu lá foi a seguinte:
É um pequeno preço a ser pago. É um pequeno preço a ser pago. Eugenia. Isso é eugenia. A ideia de que a vida humana não é sagrada. Jesus teria morrido, diz a Sr. White, por uma única pessoa. Isso é Bíblia. Isso é cristianismo. Pequeno preço a ser pago. Os humanistas apoiam a gratificação sexual em qualquer de suas formas, inclusive com crianças, literalmente, explicitamente. Qual é o problema? Qual é o problema? O homem, e ninguém mais, é o responsável por suas ações, e como a morte representa o fim, então descarta-se qualquer noção de julgamento ou prestação de contas. Eu defino agora e está tudo bem. É só isso. Sociedade é livre para definir seus padrões de verdade, justiça ou virtude, os quais devem necessariamente permanecer abertos e passíveis de mudança. Nós definimos o que nós queremos aqui, está tudo bem. Amanhã, se mudarmos, está tudo bem. Se o outro grupo escolher outra coisa, está tudo bem. Não há padrão melhor ou pior, apenas aquele que é espontaneamente escolhido por determinado grupo, em determinado lugar da história. Os humanistas aprovam qualquer tipo de união civil ou modelo familiar. Qualquer tipo. Por quê? Porque tudo é resultado do acaso. Então você escolhe o que você quer. Os filhos são independentes. Quem disse que existe uma família tradicional? Quem disse? Esqueça um código de revelação, um código de doutrinas reveladas. Se os filhos são independentes, são resultados desse processo evolutivo do acaso. Vocês estão me entendendo? Se os filhos são independentes, são autônomos, como é que eles devem ser educados? Ora, esqueça a família tradicional. Eles devem ser educados de acordo com os valores universais da sociedade. E é por isso que os humanistas querem mandar os filhos para a escola com 3, 4 anos de idade. Por quê? É o melhor lugar para serem educados, não em casa. Serem educados pelo Estado. Liberdades e garantias individuais só existem se estiverem de acordo com este princípio universal da maioria, ou da humanidade. E os humanistas enfatizam a necessidade de um governo forte, central, centralizante, estatizante, globalista, para parar as arestas e conseguirmos uma humanidade um pouco mais igual. Eles redefinem democracia para justificar regimes totalitários. O regime totalitário é aquele em que a grande maioria é convencida a estabelecer um regime que depois vai governar de forma totalitária, inclusive, se necessário, usando a força. Como os eventos do mundo se sucedem numa sequência ininterrupta de causa e efeito. Tudo natural, causa e efeito, causa e efeito. Então, a ciência é a única coisa que pode dar respostas e apresentar soluções aos problemas que ocorrem no mundo. Só a ciência. Soa familiar? A descrição poderia continuar, mas já é suficiente para entendermos o que está acontecendo com o mundo. Na raiz de tudo, o abandono de Deus. O abandono da autoridade divina. E onde eu conheço Deus, eu só conheço Deus à medida em que Ele se revela. É algo tão antigo quanto o próprio Éden. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dessa não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Deus sabe que no dia
que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O humanismo é tão antigo quanto a existência humana. Começou no Éden. Temos convivido com isso desde então. Eu poderia tentar gastar um tempo para mostrar para vocês como que o antigo paganismo nada mais era do que uma expressão humanista, porque deuses são feitos à semelhança humana, no antigo paganismo. É o homem no centro. E toda e qualquer prática se justifica quando os nossos deuses são feitos à nossa imagem e semelhança. E o que é o secularismo moderno? Humanismo. É o homem no centro. Descartam-se os absolutos de Deus, ênfase na experiência humana, critério para definir o que é certo e o que é errado, ênfase nas causas sociais. Por quê? Porque esse é o único problema que nós temos. É o único problema. ênfase no politicamente correto. E aqui entram agora um grupo específico de cristãos, que já tem página no Wikipedia e em outros lugares, os chamados cristãos progressistas. Quem são os cristãos progressistas? São cristãos humanistas, apesar da contradição de termos, porque se é cristão, não pode ser humanista, se é humanista, não pode ser cristão, mas existe aí um grupo que se diz cristãos humanistas, ou são conhecidos como cristãos progressistas. Eles defendem bandeiras sociais, como o socialismo, falam contra o racismo, defendem o feminismo, o ecologismo, falam em favor do homossexualismo, do transgenerismo e diversos outros ismos modernos. Porque, para eles, os problemas da humanidade são sociais. São sociais. Eles não vão além. Querem reduzir a fé a questões sociais. Não há dúvida de que existem problemas sociais no mundo. Existe pobreza, existe racismo, existe discriminação, abuso de mulher e muitas outras coisas. Existem. Mas por que existem estas coisas? O que está na raiz de tudo? Porque o rico oprime o pobre, porque o branco oprime o negro, porque o homem oprime a mulher. Por quê? Assumindo que isso realmente aconteça, embora não necessariamente em todos os níveis, a questão é que existe algo maior chamado pecado. E a insistência humana em caminhar numa direção oposta a Deus. Que fique bem claro, queridos irmãos, a palavra de Deus diz que por detrás de todas as mazelas que afligem a vida humana e a sociedade humana, está algo bem mais profundo, chamado pecado. Focar nos ismos como se eles fossem a solução é como tentar tratar leucemia com aspirina. Pior ainda é quando isto se verifica nos contextos dos próprios meios cristãos. Os humanistas cristãos ignoram Deus, seu plano redentor, e buscam por soluções imediatas aqui e agora. Não importa como. Não importa como. Em nome de uma suposta equidade e justiça social, eles mudam o Evangelho, relativizam a Bíblia como se ela devesse ser interpretada, de novo, já falei isso e vou repetir, à luz da experiência humana. A experiência humana vem na frente. E essas ideologias têm crescido. Somos bombardeados por questões sociais. A mídia, essa mídia brasileira,
Eu moro em outro país. E ainda existe um pouco mais de respeito às liberdades individuais. Essa mídia jornalística e de entretenimento, modelos educacionais, entidades de desenvolvimento, setores econômicos, partidos políticos, centros universitários, tudo impregnado por uma visão humanista. Me preocupa nossas escolas, nossas instituições, onde os nossos professores estão sendo formados, qual é a ideologia que eles estão recebendo. Qual é a ideologia? Algum tempo atrás, um professor tentou falar bem do marxismo numa sala de aula do teológico. Não, Marx não era tão mal assim. Se isso acontece dentro da faculdade de teologia, imagine em outros cursos. Que visão de educação. O senhor White fala, educação. Qual é o propósito da educação? Salvar. Mas aí fora, qual é o propósito da educação? Reformar a sociedade. Reformar a sociedade. Queridos, é uma pena. Vivemos momentos difíceis. Vivemos momentos difíceis. Cristão é quem reconhece Deus no centro. Quem reconhece a autoridade da Bíblia. Quem sabe que o problema maior da humanidade é o pecado. E que o único plano capaz de solucionar este problema é o plano divino. Eu não estou dizendo que nós temos que ser indiferentes às questões sociais, não. O verdadeiro cristão vai ajudar o pobre, não será racista, vai cuidar do planeta, não vai discriminar ou inferiorizar a mulher. O verdadeiro cristão vai fazer tudo isto. Mas isso não vai ocorrer por meio de uma luta de classes que só divide, dilacera a sociedade e desrespeita liberdades individuais. Onde na Bíblia está escrito, tira de quem tem e dá para quem não tem. Na Bíblia é, se você é um filho de Deus, você vai dar, você vai ajudar, você vai servir. Se não for assim, não tem valor, não promove o bem, só o mal, só divisões. Se a graça de Deus não fizer de nós pessoas melhores, cidadãos melhores, então a graça não está atuando realmente em nossa vida, em nosso coração. E se a graça de Deus não nos levar a influenciarmos, pelo menos o nosso círculo, nada o fará. Nada o fará. E aqueles que tentam usar o próprio Jesus como desculpa para defender bandeiras socio-ideológicas, eu gostaria de dizer algumas coisas. Primeiro, Jesus acolhia, sim, o oprimido. Mas jamais vimos Jesus liderando um movimento de classe. Jamais. Não há um único exemplo do pobre tomando aquilo que é do rico. Jesus dizia, vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus acolhia a prostituta, mas jamais promoveu o sexo livre ou fora do casamento ou dos princípios bíblico-cristãos. Vai, e não peques mais. Jesus acolhia o pobre, mas jamais estimulou a luta de classes como a solução para a pobreza. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que têm fome, serão fartos. Deus não se esqueceu de vocês. Os pobres sempre o tenhais convosco, o tendes convosco, mas Deus não se esqueceu deles. Jesus acolhia a mulher, mas jamais levantou a bandeira da causa feminista. Filha, tem bom ânimo, tua fé te salvou. Jesus resgatando a dignidade da mulher. Filha,
o próprio Criador: filha, a tua fé te salvou. Jesus defendia a liberdade, mas jamais se engajou numa revolta contra o colonialismo romano. Meu reino não é deste mundo. Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Jesus defendia a dignidade humana, mas jamais abriu mão de uma visão teocêntrica da realidade. O Deus no centro. E o projeto criador de Deus, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, o Criador, fez homem e mulher. Jesus amava o pecador, mas jamais foi conivente com o pecado, qualquer que fosse, por menor que fosse. A hipocrisia dos líderes judaicos jamais foi para Jesus uma desculpa para tolerar o pecado em qualquer de suas formas. Se há uma coisa pela qual Jesus estava disposto a dar a vida, é para que o pecador pudesse ser resgatado, para que a imagem divina pudesse ser restaurada. Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate por muitos. O mundo tem ficado pior e não precisamos tentar provar isto. O que nos aguarda? O que nos aguarda? A Bíblia diz que o inimigo de Deus está irado. E nós sabemos que as coisas só vão piorar. Precisamos resgatar. Se somos cristãos, precisamos viver pela palavra de Deus. Resgatar a centralidade da palavra de Deus. Resgatar a centralidade de Deus. E o Deus que nós conhecemos está aqui. O Deus que nós conhecemos está aqui. Deus não nos chama para sermos politicamente corretos. Deus nos chama para ser incondicionalmente fiéis. Incondicionalmente fiéis. 2 grupos. No fim, apenas 2 grupos. Os que reconhecem a Deus e o seguem. Os que seguem o Cordeiro. Os que guardam os mandamentos de Deus. E os que não o reconhecem. O grande desafio do adventismo, nessa época em que vivemos, é continuar a viver pela palavra. E pela palavra somente. Disse Jesus: santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Verdade completa, evangelho completo. Evangelho completo. Numa época de supostas verdades, santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Me orgulho de ser adventista. Me orgulho de ser adventista. Por crermos numa Bíblia inteira. Por crermos numa Bíblia inteira. Por crermos num Deus Criador. Redentor. Queridos, continuemos firmes. Nossa identidade. Nossa fidelidade a Deus. A Bíblia não se cansa em dizer: haverá uma recompensa. Pode continuar.
Eu quero agradecer que nos acompanharam aqui e os acompanhando. Às 14 horas estaremos de volta. O sorteio será às 14h10, então não falte. Pastor, muito obrigado, viu? Aqui está um pequeno regalo, como diz nossos irmãos. Deus te abençoe ricamente e encerre com oração, por gentileza. Obrigado, pastor Vicente. Mais uma vez, pastor La Roca, muito obrigado pelo convite, obrigado pela atenção de vocês, por aqueles que nos acompanham também. É sempre uma alegria estar entre amigos, e a Paulistana tem um grupo de amigos aqui. Que Deus continue abençoando a todos. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, vivemos momentos difíceis da história do mundo, mas queremos continuar sendo fiéis a Ti, aos princípios do Evangelho, aos princípios da Tua Palavra, às exortações, aos mandamentos. Pedimos-Te que nos dês força, discernimento. Sabemos que coisas ainda mais difíceis nos aguardam, mas temos a promessa de que Tu não nos desampararás, que Tu estarás conosco, guiando-nos pela mão, guardando-nos dos males, dos perigos, e nós queremos aqui renovar o nosso compromisso de sermos fiéis a Ti e a Tua Palavra e a Tua Igreja. Abençoa a Associação Paulistana, abençoa os pastores, os líderes de igreja, anciãos, anciãs, para que todos continuem sendo luzes neste mundo cada vez mais escuro, cada vez mais em trevas. Que a Tua Palavra continue sendo pregada, exaltada, respeitada, dignificada, e que muitos possam chegar ao conhecimento da verdade por nosso intermédio. Despede-nos desta primeira parte agora, com a Tua bênção, com a Tua paz, e traga-nos de volta no período da tarde, em nome de Jesus. Amém.